Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor Misael, professor da disciplina de tópicos especiais em filosofia, tá? Quero dar boas-vindas a todos vocês para mais este módulo dessa disciplina. Bem, e nesta nossa primeira web temática, nós falamos um pouco do que trata a disciplina Tópicos Especiais em Filosofia, né? Bem, por que tópicos especiais em filosofia? Especial aqui não tem o sentido já de algo melhor, algo mais importante que outros, tá? Bem, especiais, mais no sentido de específicos, tá? Tópicos especiais, porque são assuntos que não são tratados, muitas das vezes nas disciplinas que compõem a grade curricular, né? Então, a gente tem aí história da filosofia, né? Tem ética, tem moral, né? Não, já está dentro da ética, mas tem estética, problemas sobre a arte, sobre o belo, né? Que caem na disciplina estética. Temos também problemas metafísicos, temos uma série de questões filosóficas, como, por exemplo, o problema do conhecimento, o problema epistemológico, ao qual é dedicada uma disciplina também, e assim por diante, que são disciplinas conhecidas dentro do campo filosófico. No entanto, muitas das vezes existem alguns assuntos, principalmente dentro da discussão contemporânea, que não são abarcados nessas disciplinas clássicas, tá? Então, para esses assuntos, criou-se essa disciplina, tópicos especiais em filosofia, onde nós discutimos uma série de questões a partir do ponto de vista filosófico, por exemplo, a questão da crise, tá, da contemporaneidade, a questão do trabalho, a questão da tecnologia, entre outros problemas, né? Existe uma série de problemas que a disciplina Tópicos Especiais em Filosofia acaba por abarcar, tá? O problema da comunicação, ele já está sendo trabalhado numa disciplina específica, o trabalho da lógica, da linguagem, mais especificamente a questão da comunicação em relação à tecnologia, tá? A questão, não existe uma disciplina, por exemplo, para tratar da questão das mulheres, né, do direito das mulheres, do feminismo. Então, esse tema também, ele acaba caindo nessa disciplina, tópicos especiais em filosofia, tá bom? Então, em geral, é isso que tratam os tópicos especiais de filosofia. Poderiam tratar uma série de outras questões, né? Por exemplo, questões de filosofia da religião, mas que já são tratadas, por exemplo, na disciplina de seminários temáticos 2, que geralmente, que eu já lecionei algumas vezes, né? E geralmente leciono. Enfim, tá? Bem, falando especificamente do nosso material didático, é, os tópicos especiais, eles começam com o problema da crise da contemporaneidade, né? Bem, e o diagnóstico que é feito é que esta crise, ela é uma crise dos valores. É uma crítica que é feita por vários setores. Por exemplo, inclusive setores conservadores, geralmente, e mesmo setores progressistas. Então, a questão é que em alguns setores, quando se você fala-se crise da contemporaneidade, a falta de valores, há uma pregação que diz: nós temos que retornar aos valores da sociedade ocidental, né? Da cultura ocidental, como se houvesse, né, uma salvação absoluta numa volta a determinados valores, como se pudesse apagar o que aconteceu durante esse período todo para que esses valores fossem questionados. E, na verdade, talvez a grande questão seja
Como que nós podemos analisar este processo no qual esses valores antigos eles foram caindo por terra? Se existe alguma forma de reconsiderar esses valores, se existe alguma forma de pensar outros valores, se existe um equilíbrio entre aquilo que é valor tradicional e aquilo que são novos valores ou a possibilidade de se colocar outros valores, etc. Então, a questão não parece se resolver de forma tão, vamos dizer assim, imediata, como se houvesse uma solução única e fácil, né? A filosofia, ela vai colocar essa questão e vai problematizar essa questão, né? Então, é uma problematização e a possibilidade, a tentativa de oferecer, né, algum tipo de solução a esse problema. O material didático expõe possibilidades de lidar com esta crise, mas isso não quer dizer que o que está proposto ali ou o que está escrito é a solução que deve ser acolhida como programática, né? Como se estivesse propondo um programa de como retomar ou como reconsiderar a sociedade, tá? Bem, não, a questão, tal como é colocada no material, é mais no sentido de se pensar as possibilidades de como agir diante da crise, tá bom? Então vamos falar rapidamente, né, da crise dos valores. A crise dos valores é isso, né? Antes, né, de alguns processos sociais, a sociedade ocidental ela tinha assentado, tá, uma série de valores que diziam o que ela é ou o que ela era, né? Valores religiosos, valores muitas das vezes absolutos de crenças, valores familiares, de conceitos do que é a família, do que é a sociedade, do que é o transcendente. Esses valores foram questionados pela modernidade, pela contemporaneidade, né? Então, isso trouxe uma crise, onde o ser humano ocidental ele não tem mais no que se apoiar, né? Então, isso gera uma falta de sentido, um vazio do sentido, né? E o raciocínio filosófico, ele vai tentar, vamos dizer assim, oferecer uma solução dentro da possibilidade de consideração crítica da realidade. Essa não é a única possibilidade também. Mas é importante, como eu falei no começo dessa aula, que o filósofo, a filósofa, se posicione dentro desta postura de análise da conjuntura, para assim dizer, né? Precisamos de valores, precisamos de novos valores, precisamos de um meio termo, de valores antigos, etc. Bem, então é um pouco isso que eu queria falar hoje. Na próxima aula, nós vamos pensar um pouco a questão do trabalho, ok? Como que a filosofia lida com a questão do trabalho e com a questão das tecnologias também. Bem, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e nós nos vemos na próxima. Até lá. Tchau.